A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta Seminário nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. 64 do Palavras de Vida Eterna, intitulado Êxito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Então é com esse pensamento que nós elevamos a Deus o nosso pensamento para agradecer por mais esta segunda-feira de encontro, de enriquecimento, de troca, de solidariedade, de boa vontade dos corações que aqui se encontram, do trabalho que cada um desenvolveu ao longo desse semestre, do cuidado nas pesquisas, da presença para ouvir o colega, para ouvir aquele que trazia a sua visão, a sua interpretação sobre os temas e sobre os assuntos. É esse trabalho em grupo que nos enriquece, nos faz mais fortes, que faz com que nós saibamos descobrir nas oportunidades um caminho mais certo e seguro para as nossas vidas. E é por isso, Senhor, que queremos agradecer por toda a proteção recebida, pelas dificuldades que foram superadas, pelas conquistas que foram tantas, mesmo em meio a muitas lutas, quanto se viveu nesses últimos meses. De agosto para cá são 3 meses, 90 dias. Quanta coisa nós podemos viver ao longo desses 90 dias. Se nós observarmos bem, Senhor, o tempo foi um grande aliado da nossa conduta, do nosso andar. Queremos te agradecer imensamente por abrir o nosso entendimento através das leituras, através do conhecimento, para que nós saibamos observar o recurso da providência divina em nosso favor. Gratos à providência dos amigos espirituais que trabalham em vosso nome, que nos inspiram, nos assistem e com certeza estarão hoje com a Beatriz. E com a vossa permissão nós iniciamos o nosso estudo dessa noite dizendo graças a Deus e a Jesus. Vamos lá, Beatriz, a palavra é sua, tá bom?
Certo. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Já peço de antemão perdão pela minha voz. Eu acho que estou numa crise de ite, sinusite, rinite, bronquite, alguma das ites. Fiz uma viagem a trabalho semana passada e não conhecia, foi a primeira vez para Roraima, para Boa Vista, e lá é muito quente, e todos os ambientes fechados são muito frios por conta do ar-condicionado. E desde então voltei com essa voz um pouco complicada, mas estou aqui. Quero agradecer a Cíntia pelas palavras carinhosas e por todo o carinho que ela sempre me trata. Fico muito honrada em poder contribuir com esse trabalho e, de certa forma, também o seminário esse ano foi o que eu menos consegui participar ao vivo, mas fui acompanhando da melhor forma possível e hoje eu estou aqui para que a gente fale um pouquinho sobre o último capítulo, capítulo final do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o capítulo Últimas Palavras. Vamos lá, gente. Então, como eu ia dizendo, coube a mim apresentar o último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro do André Luiz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. É, Hoje nós vamos refletir sobre esse capítulo e essa obra, que nessa obra nós acompanhamos o André Luiz e seu instrutor Aulus, explorando o papel e a importância da mediunidade como instrumento de serviço e crescimento espiritual. No capítulo final, nós temos ah, uma síntese das lições aprendidas. Ah, Neste capítulo final, nós temos uma síntese das lições aprendidas ao longo de toda a obra, destacando como a mediunidade é um canal natural para o auxílio e elevação espiritual. Aulus, que é o mentor espiritual, nos lembra de que a mediunidade vai muito além de um fenômeno. Trata-se de um compromisso de amor, disciplina e responsabilidade. Ele nos convida também a enxergar a mediunidade como um recurso universal e, acima de tudo, como uma forma de contribuir para o bem-estar dos outros. Essa última eu achei interessante como, ao mesmo tempo que o capítulo ela é um encerramento, ela também é uma última reflexão, né? Não só que fecha, mas mais uma reflexão sobre o papel dos médiuns, sobre a sua responsabilidade espiritual, a importância do serviço e sobre como isso pode, de alguma maneira, estar refletida nos papéis que nós temos dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro da sociedade como um todo. Segundo Aulus, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. Aqui até completando o que ele diz nessa citação, o lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Aqui ele nos lembra que, assim como o lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume, e assim em toda a criação há uma troca contínua de energias e recursos, com cada ser exercendo sua mediunidade de maneira singular. Aulus nos mostra que nós somos sempre médiums de algo, da natureza, do amor, do trabalho, e que a mediunidade é um fluxo constante de doação e de recebimento, um ciclo que molda e renova a vida em todas as suas formas. É uma visão ampla e universal sobre a mediunidade que nos convida a olhar para o nosso próprio papel na Terra e a refletir como estamos utilizando a nossa instrumentação para contribuir positivamente ao redor. Isso me fez pensar um pouco sobre como a vida às vezes vai nos levando para um caminho que a gente não imagina para gente e que no final de contas faz toda a diferença e que é justamente o lugar onde nós deveríamos estar para cumprir nosso papel. Contando um pouquinho é, de como eu percebi essa experiência na minha vida, eu sou jornalista de formação, me formei em jornalismo,
Mas desde que eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei com algo que tivesse envolvido com educação. Fui professora de inglês, fiz o meu estágio de jornalismo na Universidade Federal de Goiás, dentro da reitoria mesmo, falando sobre o que é, as formas, né, de como a universidade impacta a sociedade ali dentro da reitoria. Depois fiz assessoria de imprensa para outras faculdades e hoje eu trabalho com marketing digital, né, tem a ver ainda com a comunicação, mas com uma área muito específica que é para pré-vestibulandos. E aí eu trato muito, eu converso muito com os alunos e com os pais. E vira e mexe, acontece alguma coisa, tenho a oportunidade de conversar com o vestibulando, com o estudante que está passando por um momento que é muito particular da vida deles e que é muito solitário. E que depois eles me falam: Nossa, Bia, aquele dia conversar com você foi tão importante, me deixou tão aliviado, foi tão bom trocar uma ideia. E aí, esse trecho do livro especificamente me fez pensar nisso, como às vezes o nosso trabalho, simplesmente aquilo que é um nosso dever, nos leva a tocar o outro, a ajudar o outro. Eu acredito que tudo aquilo que a gente faz com boas intenções, né, com a intenção de ser o melhor possível, a gente está aqui, de certa forma, como a espiritualidade coloca, sendo um instrumento, né, da mediunidade e da espiritualidade. Mesmo que é trabalho, a gente faz aquilo por um objetivo específico, que é, né, afinal de contas, pagar os nossos boletos, a gente ainda tem esse momento de troca. E eu acredito que sempre que a gente dá, a gente recebe também. Então, esses momentos são muito importantes. Eu consegui traçar esse paralelo até com a minha vida e com a minha vida profissional nesse momento. Achei isso aqui muito bonito também, que é sobre a arte como a mediunidade do belo. Eu achei isso tão poético. Aulos deixa eu ler aqui a citação para eu não me perder. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Aqui, nesse ponto, ele ressalta que, através da arte, os espíritos elevados inspiram a humanidade, dando-nos vislumbres do que seremos capazes de alcançar à medida que progredimos espiritualmente. A sensibilidade artística, como exposto por Leon Denis em Poesia e Espiritualidade, conecta-nos ao espiritual, revelando uma mediunidade da beleza, que toca a alma e transcende o material. A arte é, portanto, uma manifestação do divino, permitindo que o ser humano capte, transmita e inspire valores sublimes que impulsionam para o futuro. Eu não sei para vocês, mas para mim a maior forma de perceber isso na vida é através de músicas. Quando a gente ouve uma música e ela inspira, ela emociona, ela acolhe, ela leva a gente de volta para um momento bom. E isso é mais uma prova de como a espiritualidade está no todo. E eu achei isso muito, muito, muito poético, de arte à mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Mediunidade na vida cotidiana e no trabalho também é algo que a gente pode refletir no capítulo no 30, nessa citação aqui: todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Aulus nos lembra aqui que todos nós, independente do trabalho que nós fazemos ou posição social, estamos sempre influenciados por energias invisíveis, que nos acompanham conforme a qualidade dos sentimentos e ideais que cultivamos. Essa frase nos lembra ainda que as nossas intenções e o nosso estado de espírito atraem energias compatíveis. Como explica Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos. Portanto, cada um de nós, em nossas ações e pensamentos diários, é médium das forças que alimenta e em que acredita.
Cabe a nós decidir se queremos ser canais de luz e elevação ou de impulsos inferiores. De novo, retomando, né, essa ideia de que aquilo que a gente dá, a gente recebe. Então, eu acredito muito que andar com Jesus, escolher andar com Ele, não é sobre ser perfeito, mas sobre ser melhor todos os dias. Se eu posso fazer algo, que eu faça isso bem, com o coração leve, com boas intenções, com o, o sentimento de eu não preciso ser o melhor de todos, eu preciso ser melhor do que eu era ontem, sempre melhorar, fazendo o melhor e crescendo e sempre nessa perspectiva de uma evolução. Se a gente pode ser um canal de luz, de evolução, por que não ser? Por que caminhar por um caminho diferente? Também a gente vê no capítulo sobre como a família também pode ser um instrumento mediúnico de evolução. Lendo aqui a citação que eu trouxe do livro, que família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos. Aqui ele compara o lar a um santuário, onde a paternidade e a maternidade, quando vividas com dignidade, tornam-se uma forma de mediunidade que materializa não só amigos, mas também adversários de vidas passadas. Assim, o lar é uma escola de aprendizado mútuo, de ajustes e de aprimoramento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a gente também percebe esse reforço, né, de que as famílias são compostas por espíritos que, unidos por um laço de reencarnação, buscam progredir mutuamente. Esse conceito nos convida a ver a família como um campo onde todos têm a chance de evoluir, compreender e perdoar, um espaço para a prática do amor incondicional e do crescimento. Eu brinco com a minha família, mas brincando mesmo, de que só doido tem família, né? Porque família é um negócio difícil às vezes de mexer. E esses dias eu li um livro chamado, para quem, assim como eu, gosta de ler, chamado O Arroz de Palma. Se eu não me engano, o autor se chama Francisco de Azevedo. É um livro de ficção, é um romance, não é um romance espírita, mas nele ele fala uma frase que é uma frase recorrente ao longo do romance, que é família é prato difícil de preparar. No sentido de que ali aquela receita é uma receita que exige muito cuidado, muito amor, muito carinho, mas também vai ter doses de momentos difíceis e de tensão e de incompatibilidades. Isso eu sinto que pode ser muito reforçado por isso que nós vimos no livro, né, de que a família é um instrumento de evolução. Se nós viemos juntos, eu e a minha família, nós viemos para aprender juntos e para evoluir juntos. Graças a Deus eu tive a sorte de vir em uma família que eu aprendo muito todos os dias. E eu espero, do fundo do meu coração, que esse aprendizado não seja um aprendizado só daqui, deste plano, mas de maneira geral para minha evolução como um todo. A família é prato difícil de preparar, sim, é complicado. Às vezes tem perrengue, tem BO, mas talvez seja uma das mais belas promessas que a gente tem, que a espiritualidade nos dá de aprendizado e também de evolução. Como a Cíntia disse no começo, é um capítulo bem curtinho, menos de 3 páginas inteiras, então eu já estou aqui caminhando para o final e eu queria ler a oração, a prece que o André Luiz faz na página 276. Estou até com o meu livro aqui. Eu achei essa prece linda. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmo,
distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes, diante de ti não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com teus lauréis de luz. Lauréis de luz. Este trecho me fez refletir sobre a importância da humildade, do serviço e sobre como o servir está muito além daquilo que a gente pode pensar, né? Daquilo que supõe a nossa vã filosofia. Essa prece é um apelo para que Jesus nos guie e nos ajude a ser médiuns da paz, da esperança e da simplicidade também. Eu quero demais agradecer a confiança de todo mundo por vocês estarem aqui e espero que juntos nós possamos, cada um de nós, cada um com a sua família, cada um com a sua família, que é prato difícil de preparar, que nós possamos nos tornar instrumentos de auxílio, de fraternidade, vivendo de acordo com os valores que elevam a alma. Que nós tenhamos Jesus no centro, não para que sejamos perfeitos, mas para que sejamos melhores a cada dia. Muito obrigada, gente.